Se você tem uma planilha na qual precisa substituir caracteres de ponto por caracteres de vírgula, então esse vídeo é para você. Eu sou Hermes Santos do site exceleasy.com.br e nesse vídeo eu vou te mostrar 4 opções para você substituir ponto por vírgula no Excel. Opção 1. Utilizando a ferramenta Texto para Colunas. Bom, para começar, observe que eu tenho aqui uma planilha com alguns valores numéricos e eu tenho a vírgula como separador de milhar e o ponto como separador de decimais. E apesar de ser um padrão americano, no Brasil nós utilizamos o padrão inverso, ou seja, o ponto para separar o milhar e a vírgula para separar os decimais. Além disso, um problema comum com os valores numéricos neste formato é que o Excel muitas vezes acaba considerando esses valores como texto. Então, se eu tentar fazer uma soma desses valores, por exemplo, o Excel vai retornar 0. E aí, a primeira maneira de resolver isso é utilizando a ferramenta Texto para Colunas. Então, você vai fazer o seguinte. Primeiro, basta selecionar aqui os dados no qual você deseja substituir o ponto por vírgula. Depois, acesse a guia Dados, Texto para Colunas. Aqui na caixa de diálogo Texto para Colunas, você vai manter a opção Delimitado marcada e vai clicar em Avançar. Depois você vai clicar em Avançar novamente e nesta terceira etapa, clique no botão Avançado e aqui nessa caixa de diálogo você vai especificar as configurações usadas para reconhecer os dados numéricos. Então, no campo Separador de decimal, basta inserir ponto e no campo Separador de milhar, basta inserir vírgula. As configurações elas precisam estar exatamente dessa maneira, ok? Feito isso, basta você clicar no botão OK e depois em Concluir. E pronto, observe que onde havia pontos, o Excel trocou por vírgulas e onde haviam as vírgulas, foi trocado por ponto. Além disso, agora também é possível realizar qualquer operação matemática com esses valores. Opção 2. Utilizando a ferramenta Localizar e Substituir. Uma segunda opção para você substituir o ponto por vírgula no Excel é utilizando aqui a ferramenta Localizar e Substituir. Então observe que eu tenho aqui os mesmos valores do exemplo anterior e aí basta seguir as etapas. Primeiro, selecione os dados no qual você deseja converter ponto por vírgula. Depois, acesse a guia Página Inicial, Localizar e Selecionar, Substituir. Então aqui o primeiro passo é remover a vírgula. Então no campo Localizar eu vou inserir uma vírgula e no campo Substituir eu vou deixar vazio e vou clicar no botão Substituir Tudo. Agora eu preciso alterar o ponto por vírgula. Então eu insiro aqui um ponto no campo Localizar e insiro uma vírgula no campo Substituir. Feito isso, eu clico novamente no botão Substituir Tudo. E aí para finalizar, eu fecho a janela. E aí observe que agora eu já tenho aqui os valores numéricos com a vírgula como separador de decimais. E eu também vou conseguir realizar aqui qualquer tipo de operação matemática. Opção 3, utilizando a função Substituir. Uma terceira opção para você substituir ponto por vírgula no Excel é utilizando a função Substituir. Então novamente, com os mesmos valores, primeiro eu vou precisar remover as vírgulas da seguinte maneira. Igual, substituir, abre parênteses, o argumento texto é o valor que eu desejo remover a vírgula, ponto e vírgula. O argumento texto antigo é a vírgula que eu pretendo remover, então eu abro aspas duplas, insiro a vírgula e fecho aspas duplas, ponto e vírgula. E o argumento novo texto é o que eu pretendo substituir a vírgula. Então, como eu quero remover a vírgula, basta inserir vazio, ou seja, abro e fecho aspas duplas. Para finalizar, eu vou fechar parênteses e teclar Enter. E aí eu arrasto aqui a fórmula para aplicá-la para o restante da coluna. Então observe que onde o Excel encontrou vírgula, ele removeu, substituindo por vazio. Agora, o próximo passo é substituir o ponto por vírgula, que no caso são os separadores de decimais. Então, eu vou inserir novamente aqui a função substituir, aqui no início da fórmula. E aqui no final eu vou inserir ponto e vírgula, e aí o argumento texto antigo será o ponto, então eu insiro ele aqui entre aspas duplas, ponto e vírgula, e o argumento novo texto será a vírgula, então eu insiro ela aqui entre aspas duplas.
Para finalizar, eu fecho parênteses e teclo Enter. E aplico novamente aqui a fórmula para o restante da coluna. E pronto, já temos aqui a substituição finalizada. Mas observe que o Excel ainda considera esses valores como texto. Então, eu não vou conseguir realizar cálculos matemáticos com esses valores. E para resolver isso é bem simples. Aqui no final da fórmula, eu insiro o sinal de adição e insiro 0. Isso fará com que o Excel reconheça esses valores como números. E pronto, agora sim eu consigo realizar aqui os cálculos com esses valores. E aí eu posso copiá-los também e depois colá-los como valores, já que eu não vou precisar mais utilizar eles como fórmulas. Opção 4. Utilizando o preenchimento relâmpago. E para finalizar, uma quarta opção para você substituir ponto por vírgula no Excel é utilizando a ferramenta de preenchimento relâmpago. Esse recurso ele está disponível no Excel a partir da versão 2013. E para utilizá-lo é bem fácil. Tudo o que você precisa fazer é simplesmente digitar na coluna ao lado os mesmos valores que contém ponto, mas com vírgula. E aí, quando você fizer isso 2 ou 3 vezes, o Excel vai identificar um padrão e vai alterar todos os demais valores da lista. Dessa maneira. Então, essas são as 4 maneiras de você substituir ponto por vírgula no Excel. Se você conhece alguma outra opção, compartilhe conosco deixando aí nos comentários. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para continuar conferindo mais dicas de Excel como essa. Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.